pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo e vamos dar continuidade aos conteúdos. Hoje eu vou falar a respeito de equilíbrio térmico, pessoal. O que seria equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico nada mais é quando a gente analisa dois corpos ou mais e esses corpos, quando são colocados em contato, mesmo que eles tenham diferente temperatura, vai chegar um determinado momento que esses corpos vão adquirir a mesma temperatura. Então, quando dois corpos ou mais adquirem a mesma temperatura, isso a gente chama de equilíbrio térmico. Beleza, pessoal? Bem, até coloquei aqui, ó, situação que ocorre troca de calor entre dois ou mais corpos. Ou seja, para ter essa troca de calor, é sinal que os corpos terão temperaturas diferentes, mas vai chegar um determinado momento, quando eles são colocados em contato. Imagine esse pincel aqui, um corpo A, esse outro pincel, um corpo B. Vamos dizer que esse tem 50 e esse tem 40. Vai chegar um determinado momento, quando eu estou colocando os dois juntos aqui, vão ficar um certo tempo, que eles vão atingir um determinado equilíbrio em temperatura. Tá bom? Depois eu vou fazer o cálculozinho para vocês entenderem melhor, tá? Então, continuando. Aqui eu coloquei, os corpos adquirem a mesma temperatura. Então, isso daqui significa que é o chamado equilíbrio térmico, ok? Aí eu botei uma observação aqui. O que seria essa observação? Eu coloquei aqui dizendo o quê? Que o calor não é armazenado. Ou seja, significa que esse tipo de calor, que é uma determinada energia em trânsito, que está em movimento, é só um tipo de energia que passa de um corpo para outro para elevar a temperatura desse corpo. Só que ela não vai ficar armazenada. Então, tá bom? Isso é importante. Eu coloquei aqui uma observaçãozinha, calor diferente. O que significa isso aqui, calor diferente? Eu só estou querendo, na verdade, dizer que dois corpos não significa que dois corpos ou mais eles vão ter a mesma quantidade de calor. Por mais que eles adquiram um determinado equilíbrio térmico, não vai significar que esses corpos vão ter a mesma quantidade de calor. É importante você lembrar disso. Eles vão ter a mesma quantidade de temperatura, mas a quantidade de calor não. Tá? Para ter a quantidade de calor, quais são os fatores, professor, que vai influenciar nesse aspecto? Bem, aqui eu coloquei o seguinte: o aspecto desse corpo, o aspecto da energia interna, a gente vai falar a respeito da energia interna, tá? A energia interna de um determinado corpo vai depender da massa desse corpo, da temperatura desse corpo, vai depender da pressão que está submetido, né, esse corpo, e das espécies químicas, átomos e moléculas. Então é importante você saber aqui que um aspecto importante aqui, para que esses corpos tenham a mesma quantidade de calor, uma coisa é que a forma geométrica desses corpos terão que ser iguais, né? Eles vão ter que ter a mesma quantidade de massa, a mesma quantidade de temperatura, que já é a questão do próprio equilíbrio térmico. A pressão exercida sobre ambos está submetida e as espécies químicas que constituem cada um desse corpo. Bem, agora eu vou fazer um cálculozinho básico a respeito do equilíbrio térmico. Como assim, professor? Eu vou colocar um exemplozinho aqui. O que é importante você saber? Vamos imaginar que eu tenho um corpo A, tá? Um corpo A. E eu tenho um corpo B, ok? Corpo A e corpo B. E eu vou colocar esses dois corpos em contato um com o outro. Eu vou dizer que esse daqui tem 50 e esse daqui tem 40, tá? Eu pego ele, e coloco um em contato com o outro. A e B junto, tá? Eu vou deixar um determinado tempinho, tá? E vai haver uma transferência desse corpo que tem maior temperatura para esse corpo que tem menor temperatura. Aí vai chegar um período que eu só faço o seguinte: são 40 ou 50 mais 40 e divido por 2, tá? Como assim? Por que por 2, professor? Primeiramente, 50 mais 40
vai dar 90. 90 dividido por 2 vai dar um total de 45. 45, vamos dizer aqui, graus Celsius. O que que isso significa, pessoal? Eu estou querendo dizer o seguinte, que a partir do momento que teve esse contato entre esses dois corpos, vai chegar a um determinado ponto que ambos vão ter um equilíbrio térmico. E esse equilíbrio vai ser de 45 graus Celsius. Por que eu dividi por 2? Porque aqui são dois corpos. Se fosse 3, eu dividia por 3. Se fosse 4, eu dividia por 4. E assim sucessivamente, tá bom, pessoal? Basicamente, sobre a questão de equilíbrio térmico, é isso daqui. Vocês têm que saber o quê? Que não significa que os dois corpos vão ter a mesma quantidade de energia, tá bom? A questão do equilíbrio está associado o quê? A temperaturas ser iguais. Isso que é importante. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês ajudem compartilhando o vídeo, comentando, dando um joinha e até a próxima aula, pessoal.